Olá, meu nome é José Carlos Vieira, sou diretor da Labor Solo e o nosso objetivo hoje aqui é falar alguma coisa sobre análise foliar. Análise foliar, na verdade, é um nome que a gente usa erroneamente, porque o nome correto seria análise de tecido, porque no laboratório é possível fazer análise de qualquer tecido. É possível fazer análise de folha, é possível fazer análise de raiz, é possível fazer análise de grão, é possível fazer análise de pecíolo, é possível fazer análise de caule, do que se quiser. Logicamente se usa a folha, porque a folha é o tecido mais fácil de obter. Imagina se tivesse que fazer análise de raiz. Aí nós teríamos que extrair a planta, separar a raiz para analisar. A folha não, a folha é um tecido simples. Vai lá, pega e está feito a amostra que vai para o laboratório. Então, qual seria o objetivo fundamental da análise foliar? O objetivo fundamental da análise foliar é verificar quais são os nutrientes que estão em excesso ou que estão em falta numa determinada planta, baseada num padrão conhecido. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise foliar ou uma análise de tecido foliar de soja. Para a gente poder comparar o que sai do laboratório, logicamente existe um padrão conhecido do que é uma soja nutricionalmente boa. Isso é que é o objetivo da análise foliar. Esse negócio não é novo. A análise foliar começou lá na década de 30, 40 e só não ficou usual porque na época, na década de 30, 40, só era possível fazer análise de alguns elementos. Por exemplo, era possível fazer análise de nitrogênio, era possível fazer análise de fósforo, era possível se analisar potássio, cálcio e magnésio mais ou menos, e todos os outros nutrientes, na época, não era possível se analisar. Então era um sistema incompleto. Não adianta nada a gente fazer análise de nitrogênio, fósforo, potássio, se o problema da planta, por exemplo, fosse manganês. Então, o que adianta eu resolver o nitrogênio, fósforo, potássio e não conseguir avaliar o manganês? Isso era a dificuldade da época. Nem por isso não era feito, foi feito. Vamos agora fazer uma comparação. Por que a análise de folha ou análise foliar nunca foi uma ferramenta que foi devidamente usada na agricultura? Todo mundo sabe fazer análise de solo, mas ninguém se mete a fazer análise de folha. Todo mundo se mete a interpretar a análise de solo, mas ninguém se mete a interpretar a análise de folha. É mais ou menos o seguinte: a análise do solo, você está avaliando o que tem de reserva no solo. Não quer dizer que aquilo que está no solo necessariamente vai ser absorvido pela planta. No entanto, a análise da planta, você está fazendo a análise do que realmente ela conseguiu absorver do solo. Não dá para entender ou dá para compreender que a análise da planta, a análise da folha, é um negócio muito mais completo do que a própria análise de solo. No entanto, nunca foi uma ferramenta muito utilizada. Por quê? Porque nós carecíamos de padrões, nós não tínhamos como comparar. Então eu dava lá um determinado valor na análise da folha, aí eu ia comparar com alguma coisa e nem sempre a coisa era comparável. Então, logicamente, por causa disso, a técnica foi ficando relegada a um segundo plano e aí acabou que ficou na academia, na universidade para fazer trabalho científico, para fazer tese, etc. Mas na agricultura, no dia a dia, ninguém usa. Não é que ninguém usa, hoje algumas pessoas usam, mas é muito pouco usado perante a análise de solo. Então a gente pode dizer o seguinte: para cada 1000 análises que se faz, 990 é análise de solo e 10 é de folha. Então, ainda, apesar de já estarmos no século XXI, hoje nós temos técnica para analisar o que a gente quiser na folha, a análise de folha ainda não é uma ferramenta utilizada na agricultura da forma que deveria ser usada. E qual foi a dificuldade? A dificuldade foi o seguinte: na década de 30, início da década de 40 do século passado, houve um pesquisador alemão que descobriu um fato interessante a respeito das concentrações ou dos teores de nutrientes em folha. Então é mais ou menos o seguinte: vou desenhar aqui e ver se vocês vão conseguir entender.
é o seguinte, se eu tenho aqui uma curva assim, aqui eu tenho um determinado nutriente, por exemplo, eu vou colocar aqui fósforo, mas pode ser qualquer um, pode ser potássio, pode ser cálcio, pode ser magnésio, pode ser nitrogênio, o que quiser. E aqui, matéria seca, ou seja, quanto de fósforo que é necessário para a gente conseguir produzir matéria seca. Então, o que era de se esperar? Era de se esperar uma curva assim. Conforme se vai aumentando o teor de fósforo, teoricamente, nós teríamos que ir aumentando a matéria seca. Até que vai chegar num determinado ponto aqui, onde nós vamos ter o máximo de matéria seca, que essa curva vai se estabilizar, e pode até no final aqui ter até uma queda por toxidez, por excesso. Isso aqui é que era de se esperar. Só que esse pesquisador descobriu uma coisa estranha e que botou por terra todo o sistema da análise de folha. Foi mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui que não deveria fazer, mas só para... Vamos apagar isso aqui, que é o que era de se esperar, e a curva é assim. E esse efeito aqui é o tal de efeito Steinberg, que é o nome do cara, do pesquisador. E ele descobriu isso aqui, e isso aqui foi a grande dificuldade da análise de folha. Pelo seguinte, imagina o seguinte, ó, se eu pegar uma planta, qualquer planta, de milho, de soja, seja lá qual for, muito novinha, pequenininha, ou seja, com pouca matéria seca, o que nós vamos obter? Esse teor aqui. Então, uma planta pequena, ele vai me dar um determinado teor de fósforo. Conforme ela vai crescendo, ela vai acumulando matéria seca, o que vai acontecer? O teor de fósforo dentro da planta vai ser diluído. E nós vamos obter isso aqui. Então, imagina isso aqui, ó. Y1x1, x2, y2. Então, o que aconteceu? Conforme a planta vai aumentando o seu teor de matéria seca, o teor de fósforo dentro do tecido vai caindo. Ora, então como é que eu vou interpretar um negócio desse? Quer dizer, conforme o negócio está crescendo, ele vai diminuindo. Então o que acontece? Aonde é que isso se estabiliza? Isso se estabiliza aqui, ó, nesse ponto onde eu tenho o maior teor para o maior acúmulo de matéria seca. X3, Y3. Esse ponto aqui de maior acúmulo, isso aqui normalmente coincide com o florescimento. Então, o que acontece? Se você pegar qualquer livro sobre análise de folha e tá lá, como que eu coleto folha de milho? Está escrito lá no livro do professor Malavolta, que o professor Malavolta é o principal cientista brasileiro que trabalhou com análise de folha, que já faleceu, infelizmente, mas até hoje ele é reconhecido como um dos maiores cientistas dessa área no Brasil. Então, veja bem, se você pegar o livro do professor Malavolta assim, como que eu coleto análise de milho? Você tem que esperar, você tem que coletar a folha abaixo da espiga. Ora, se eu tiver que coletar a folha abaixo da espiga, significa que eu tenho que esperar aparecer a espiga. Só que a hora que aparece a espiga para eu coletar a folha, botar no correio, mandar para o laboratório analisar. Antigamente demorava 10, 15 dias para sair um resultado da análise do laboratório. O cara do laboratório coloca no correio, naquela velocidade do correio. Demora mais uma semana para chegar na sua mão, se passaram 30 dias. Aí o camarada está colhendo milho. Ou seja, quando chegava para o usuário o resultado da análise de folha, ele estava na colheita. Aí ele chegava à conclusão que tinha lá uma deficiência de manganês. Tá, o que eu faço agora? Eu teria que ter resolvido a deficiência de manganês 30, 60 dias atrás. Eu vou resolver agora? Não, já estou colhendo milho. Então vocês concordam que se eu tenho uma ferramenta que só me dá um resultado a hora que a cultura já está na UTI, ou seja, já está sendo colhida, qual que é a vantagem disso? Então esse fator aqui, que o professor Malavolta colocou lá atrás, colocou tudo a perder. Então, para qualquer cultura, quando que eu coleto a
a folha de soja para análise no estádio R1, R2 até R3. Bom, quando eu coletar no estádio R3, a soja está em plena fase reprodutiva, até pegar a amostra, mandar para o laboratório, analisar e retornar para você, a soja está no estádio R7. Você está colhendo a soja. Aí você chega à conclusão que deu uma deficiência de nitrogênio. Como é que eu vou aplicar nitrogênio nessa altura? Então, esse motivo foi que colocou a análise de folha na UTI. Ou seja, ninguém utilizava a ferramenta, embora seja uma ferramenta interessante. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que encontrar um mecanismo para se analisar essas plantas antecipadamente. Eu preciso analisar a planta quando ela está com 30 dias de idade, 40 dias de idade. Então, para eu fazer isso, eu não posso esperar chegar no florescimento. Então, essa ferramenta para se utilizar as plantas pequenas, para dar tempo da gente conseguir tomar uma decisão e resolver uma deficiência, aí então o método é outro. O método nós vamos colocar no próximo filme.